O que Deus tem para nos dizer hoje? A Escritura Sagrada nos diz em Romanos, capítulo 8, e versículo de número 14, diz-nos assim a palavra de Deus: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. E hoje trataremos aqui no nosso programa Falando de Deus do seguinte tema: testemunho de fé, escolha ou necessidade. Iremos trazer para tratar desse tão importante assunto nosso querido irmão em Cristo Jesus, Pastor Romário. E você é o nosso convidado especial para estar conosco nessa sala de prosa hoje no nosso programa Falando de Deus. E hoje, como nós havíamos anunciado, nós temos o prazer, o privilégio de receber aqui nos estúdios Marcos e Adenilson no programa Falando de Deus, nosso querido irmão Pastor Romário. A paz do Senhor, Pastor Romário. A paz do Senhor, Pastor Marcos. É um prazer imenso estar aqui. Graças a Deus. Fico muito feliz de estar aqui com nosso irmão Adenilson, nossos espectadores. Uma alegria imensa. Só tenho que agradecer, Pastor. E já estava na nossa lista de convidados aí, nosso querido irmão Pastor Romário, para estar conosco aqui fazendo esse programa Falando de Deus, anunciando o reino de Deus juntamente conosco aqui. E para nós, hoje chegou o dia, para nós é um privilégio, não é verdade? E o irmão tem acompanhado esse programa, tenho certeza disso, nossos espectadores, nossos amigos, que estão sempre conosco aí, por este meio abençoado de comunicação, a internet. Então todos sabem que aqui nós vamos direto já, pastor, direto já nas perguntas. E o nosso tema hoje é um tema necessário, urgente, um tema espiritual, um tema que nós precisamos refletir, corrigir algumas falhas que porventura nós venhamos ter pelo caminho. E o tema é testemunho de fé. É uma escolha ou é uma necessidade? E nós lemos aqui Romanos 8, que diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então a primeira pergunta já vai para o pastor Romário. Você que não conhece o pastor Romário, ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus, é pastor auxiliar ali na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E Deus tem usado poderosamente esse seu filho naquela obra ali que Deus tem confiado ao irmão ali como auxiliar, tá bom? A primeira pergunta é: o que significa dar um testemunho de fé, amado pastor Romário? Pastor, eu acredito que dar um testemunho de fé não é outra coisa senão viver pela fé, pastor. Acreditar mesmo sem ver, até porque o termo fé é exatamente isso. Acreditar sem ver, sem ter uma ciência correta, um conhecimento correto daquele momento. Então, dar um testemunho de fé é exatamente isso. Crer que somente Deus irá prover. Confiar totalmente em Deus. Em qualquer situação, em qualquer lugar que esteja, acreditar que ainda tem um termo que eu estou usando ultimamente e aprendi, e os nossos espectadores sabem disso, um termo que aprendi há pouco tempo e estou usando muito. Só Deus pode ver além da curva. Mas nós podemos dizer que além da curva que os nossos olhos não vê, Deus está cuidando lá também. É mais ou menos isso, pastor? É mais ou menos isso. Deus, ele conhece todas as coisas. Então, a gente viver por fé, acreditar que Deus está no controle de tudo, que Deus está providenciando o nosso futuro. Isso é viver por fé. Confiar sempre. E coisas boas. Coisas boas também. Graças a Deus. A nossa segunda pergunta, pastor, é uma pergunta que às vezes muitas pessoas têm conhecimento da Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, porém são conhecimentos rasos, né? Ouviu alguém falar nesse secularismo religioso que tem aí, um sincretismo, então tem muito aquela história do achismo, né? Ah, eu acho isso, eu ouvi dizer que a Bíblia diz isso, mas a pergunta que eu quero direcionar ao amado pastor, aproveitar essa oportunidade do Falando de Deus, para que nossos amigos espectadores possam tirar essa dúvida: o que a Bíblia diz ou o que a Bíblia fala sobre o testemunho de fé? Pastor, é interessante observar esse ponto, porque a Bíblia ela diz e deixa bem claro acerca desse assunto. E um testemunho de fé que eu gosto muito é o testemunho de Abraão, pastor. Abraão é um exemplo a ser seguido, né? A Bíblia testifica dele e testifica muito bem. Está ali na galeria dos heróis da fé. Eu gosto muito do versículo 8 de Hebreus, quando fala de Abraão. Abraão, ele, sem ver, que é exatamente recorrendo à primeira pergunta, né? Abraão não sabia o que estava por vir, mas ele confiou em Deus, ele acreditou. E o testemunho de Abraão, o testemunho de fé, está registrado na Bíblia Sagrada, entre outros, né? Há diversos textos que a Bíblia fala, mas o testemunho de Abraão é um
dos tais que eu gosto bastante. E aonde Abraão ia, ele dava testemunho das verdades de Deus, ainda que a promessa, a maior promessa que Deus havia feito a ele não havia sido cumprida ainda. Mas Deus já mudou o nome dele, pai de uma grande multidão, não é verdade? E ele andava no meio do povo. Eu imagino, pastor, essa cena, Abraão andando no meio do povo e dizendo assim: ó, meu nome não é mais Abraão, é Abraão, é pai de uma multidão. E todos ali conheciam e sabiam que ele não tinha nenhum filho. Como pode alguém receber de Deus um nome, pai de uma multidão, se ele não tinha nem sequer um herdeiro? É isso que é a fé, viver pela fé, dar testemunho de fé. E para viver nesse mundo, é necessário hoje ter esse atributo. Ainda mais nos dias em que nós estamos vivendo, né, pastor? Uns dias difíceis de se viver. A gente só consegue viver pela fé. O justo viverá da fé. Então a gente tem que observar esse ponto, né, e encarar a realidade. É somente pela fé. Eu acho interessante o versículo 13 de Hebreus, que diz que todos morreram crendo na promessa, convictos de que a promessa iria se cumprir, se não aqui, mas na eternidade. Isso é muito legal de ver. É glorioso isso. É glorioso, é maravilhoso. É glorioso isso. E esse texto que o irmão recitou, ele é um pouquinho à frente. A palavra de Deus diz ali, o escritor aos Hebreus, diz que eles sem nós não podem usufruir da maior promessa, né? Estão aguardando. De repente, um dia desses, uma hora dessa, a trombeta soa, Jesus volta. Então cumpre-se a maior promessa na vida deles e também na nossa vida, todos juntos, sendo ali galardoados por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a Bíblia fala, sim, sobre testemunho de fé. É necessidade, não é escolha. É necessidade, pastor. Graças a Deus. E você que está nos vendo e ouvindo aqui no Falando de Deus, 2 perguntas já foram feitas ao pastor Romário. Antes da terceira pergunta, eu quero fazer um pedido a você. Compartilhe esse nosso vídeo, esse nosso programa Falando de Deus com amigos. Eu sei que você tem muito amigos queridos, pessoas, parentes. Essas pessoas podem ser alcançadas também por esta mensagem que é anunciada por esse meio de comunicação. E agora, vai a nossa terceira pergunta já ao amado, querido amigo, pastor Romário. O que é ser testemunha de Cristo neste mundo, nessa atualidade que nós estamos inseridos? É interessante, pastor, o que é ser testemunho de Cristo na atualidade. Observamos que ser testemunha de Cristo é andar com Cristo, fazer a vontade de Cristo, ser submisso a Cristo, testificar de Cristo, falar de Cristo, pregar Cristo. Isso é ser testemunho de Cristo. E ser testemunho de Cristo é dizer o que Cristo fez em mim pela fé. Que coisa maravilhosa. A transformação que Cristo causou em mim, isso é testificar de Cristo. Muitos vão ver, vão observar e vão dizer: uau, que mudança Deus fez, que mudança, que sensacional. Então isso é testificar de Cristo. E tem um texto que eu gosto muito em 1 Coríntios 12, que diz que ninguém pode dizer ou testemunhar de Cristo se não for pelo Espírito Santo de Deus. Então eu só posso dizer, eu posso testemunhar de Cristo se eu tiver o Espírito Santo, porque é Ele que testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. Ele inspira, capacita. Ele capacita. E eu acho interessante aquele texto também, que Jesus estava lá e disse assim: quem dizem os homens que eu sou? Mateus 16. E aí uns disseram João Batista, outros um dos profetas, outros diz Elias. E aí Jesus pergunta: e vocês? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala assim: não foi os homens, quem te revelou isso foi Deus. Então a gente só consegue dar testemunho de Cristo se a gente tiver o Espírito de Deus. E no verso 18 a seguir, aí ele diz assim, aquela promessa gloriosa, que você e eu usufruímos dela. E porém eu te digo, Pedro, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha santa igreja. Que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Esse assunto é maravilhoso. Testemunho de fé. Escolha ou necessidade? É escolha, pastor, ou é necessidade? É necessidade, pastor. Precisamos. Precisamos. Somos carentes de Deus. Graças a Deus. A quarta pergunta: o que é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, que o apóstolo orientava, instruía a igreja de Roma nesse texto que nós lemos? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses têm uma qualificativa. Eles agora se tornam filhos de Deus, e o texto diz. E a pergunta é: o que é ser guiado pelo Espírito de Deus? Pastor, ser guiado pelo Espírito de Deus é não andar segundo a carne.
andar segundo o Espírito, fazer a vontade de Deus. Porque existe aí alguns que dizem que anda segundo o Espírito, porém não faz a vontade de Deus, não faz a vontade do Pai que está no céu. Então há um grande problema nessas pessoas que afirmam ser filho de Deus, afirmam andar segundo o Espírito, mas não fazem a vontade de Deus, fazem a vontade da carne, é um contraste. Então nós precisamos tomar cuidado, ao afirmar que nós somos filhos de Deus, nós precisamos dar evidências, nós precisamos ser evidenciados que somos realmente filhos de Deus, dar testemunhos. Uma pessoa guiada pelo Espírito Santo de Deus, ele não promove o mal. Uma pessoa guiada pelo Espírito Santo de Deus, ele não tem prazer em entristecer alguém. Ele não burla. Uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo de Deus, os planos e propósitos dele são planos e propósitos que são aprovados por Deus. Deus está nele, trabalhando nele, para depois, através dele, trabalhar na vida das pessoas. E nós vemos o apóstolo então aí, dizendo que esse testemunho de fé de um verdadeiro cristão, como o irmão disse, o que é evidenciado na vida dessa pessoa é o testemunho, é a fala, é a pessoa chegar em um ambiente totalmente hostil, um ambiente de trevas, e essa pessoa tornar-se luz lá naquele lugar. Lá ele conseguir levar uma mensagem de esperança, uma mensagem de alegria, uma mensagem de vida eterna, uma mensagem que possa fazer com que aquelas pessoas que estão naquele beco sem saída vejam um rumo, vejam um norte. Aliás, esse norte nós um dia tomamos essa atitude de entregar a nossa vida a Jesus, E ser guiado pelo Espírito de Deus. E ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Queridos e amados espectadores, esse nosso programa Falando de Deus, ele tem sido instrumento. Hoje é o nosso 12º programa, e o intuito que nós temos de levar essa mensagem é para comover o coração dos nossos espectadores nesse sentido, pastor Romário. No sentido de entender que a mensagem do Evangelho é a mensagem que promove a felicidade verdadeira, que promove a alegria verdadeira, que salva o perdido, que levanta o caído, que liberta o oprimido, que sara as feridas de um coração cheio de máculas e de dor. Não é uma escolha se você quiser viver feliz. O testemunho de fé é uma necessidade se você quiser verdadeiramente ter uma vida superativa aqui nessa terra. Por isso que nós fazemos questão de sempre levantar aqui esses temas, justamente por esse significado, amado pastor. Então, o que é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? O irmão conclui essa pergunta e depois nós vamos estar recebendo a mensagem do pastor aos nossos espectadores. Ser guiado pelo Espírito de Deus, eu gosto muito do Salmo 23, pastor. O salmista diz que o Senhor guia-me pelas veredas da justiça. Então é o pastor, o nosso sumo pastor, nos guiando, nos mostrando o caminho correto. A palavra de Deus é luz, ilumina os nossos passos. Então isso é ser guiado pelo Espírito Santo. Observar a palavra de Deus, é viver a palavra de Deus, é dar ouvidos, não somente ouvir, mas dar ouvidos à palavra de Deus, viver segundo a palavra de Deus. Isso é ser guiado pelo Espírito de Deus. Então eu preciso observar a palavra, a verdade de Deus. Eu preciso observar essas verdades estabelecidas por Deus para que eu possa verdadeiramente ser guiado pelo Espírito de Deus. Que coisa maravilhosa! Nós estamos sendo edificados aqui, nós estamos aqui emocionados por falar deste assunto, dessa transformação que nós fomos alcançados e que estamos por meio desse nosso programa Falando de Deus, levando até você essa mensagem que, se você der liberdade a esse Espírito Santo de Deus guiar a sua vida, você também pode tornar-se um verdadeiro filho de Deus, como o texto que o apóstolo Paulo disse aqui, Então o apóstolo Paulo diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, estes são filhos de Deus. Então alguém que não é guiado pelo Espírito Santo de Deus, não está na condição de filho, apenas na condição de criatura de Deus. É isso, pastor? Exatamente, pastor. Ainda não, né? Mas há uma possibilidade dessa pessoa se tornar filho. É só se converter ao Evangelho, né? Aceitar a Cristo
e aí a pessoa tem uma nova conduta, como Paulo disse, né, aos Gálatas, capítulo 2, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Então a vida que eu vivia, não vivo mais eu. Então isso é um retorno, isso é uma transformação, isso é ser guiado pelo Espírito Santo. Você, querido ouvinte que está nos ouvindo aí, internauta, você pode ser transformado pelo Espírito Santo de Deus, você pode ter uma vida nova com Deus. Pode sim, pastor, por que não? Pode. Se eu tive, se o senhor teve, se o nosso irmão Adenilson teve, por que os irmãos não podem? E essa pessoa, ao entregar a sua vida ao Senhor e ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, aí vai vir todas as maravilhas de Deus, todo o cuidado de Deus, toda a ajuda de Deus e o melhor, toda a promessa de Deus para aquele que decidiu entregar a sua vida a Jesus e ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Coisa maravilhosa esse nosso programa falando de Deus. Coisa boa essa nossa conversa, né? Muito boa, pastor. E todos estão aqui conosco, não é verdade? Nós falando aqui, parece que está todos os nossos espectadores aqui. Nós vamos estar agora, queridos e amados espectadores, recebendo uma mensagem pastoral desse nosso amigo, pastor Romário. Eu tenho certeza que Deus há de falar através dele para abençoar a sua vida, para abençoar o seu ministério, para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família, para abençoar você. Vamos ouvir agora a mensagem do pastor Romário para nossa edificação espiritual. Meus irmãos, eu quero aqui diante de Deus trazer essa mensagem para os irmãos, dizer que é possível sim ser cheio do Espírito Santo. É possível sim se tornar filho de Deus. Nem todos são filho de Deus, porém é possível se tornar filho de Deus. Andar segundo o Espírito, fazer a vontade de Deus. Isso é ser filho de Deus. Interessante, para que nós possamos andar com Deus e nos tornar filho de Deus, a mensagem do Evangelho, ela precisa permanecer em nós. Não somente entrar e sair, entrar e sair. A mensagem, ela precisa permanecer em nós, pastor. Isso é interessante observar, porque há algumas pessoas que se dizem ter o Espírito Santo, se dizem ser cheio do Espírito Santo, mas depois a gente vê fazendo as obras da carne. Então é preciso que a mensagem, o Espírito permaneça. Nós somos tipo vasos de Deus, nós precisamos ser cheios, e para que nós possamos continuar cheios, nós precisamos tampar os trincos, os buracos que há em nós. Precisa permanecer em nós o Espírito de Deus, para que nós possamos continuamente ser e permanecer em Deus. Para dar um testemunho de fé, então não tem outra escolha. É necessário ser guiado pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus. Graças a Deus, boa prosa, boa conversa. E nós já estaremos recebendo a oração do pastor. Mas fica aqui o nosso agradecimento do irmão ter aceitado o nosso convite, estar aqui no Falando de Deus, abençoando as nossas vidas, abençoando a vida dos nossos espectadores do Falando de Deus. Deus abençoe ricamente. Pastor, eu estou sem palavras, pastor. Expressar a minha gratidão, primeiro a Deus, depois a vocês que fizeram esse convite maravilhoso. Eu me sinto honrado, de verdade. A honra é nossa. Que bênção, pastor. Então é só alegria, só alegria. Deus abençoe os irmãos. Deus é bendito em tudo isso, tá bom? E nós vamos agora estar recebendo a oração do servo de Deus, pastor Romário, refletindo nesse tema. Testemunho de fé é uma escolha? Não. Testemunho de fé é uma necessidade. Aqueles que não têm testemunho de fé não têm o Espírito. E se não tem o Espírito Santo guiando sua vida, você não é filho, você é criatura. Raciocine nisso, tá bom? Vamos receber a oração do servo de Deus. Depois nós estaremos já encerrando o Falando de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado aqui no estúdio, Senhor Jesus. Ao nosso querido internauta que está nos ouvindo neste momento, falar da tua preciosa palavra e desse importante assunto, Senhor. Ó Deus, que a tua palavra possa adentrar nesses lares, Senhor Jesus, e trazer a tua transformação, fazendo com que aqueles que ainda não é filho, Senhor, venha se tornar filhos, papai, através do teu Espírito Santo. Ajuda-os, Senhor, guia-os, ó Pai. Tudo isso, Deus, para a honra e glória do teu santo nome, é o que nós te pedimos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. E não se esqueça, hein? Toda sexta-feira você tem um compromisso conosco aqui no Falando de Deus. Que Deus abençoe você, sua casa, seu lar, sua família. Não esqueça de compartilhar, de dar um joinha lá, de se inscrever no canal. Não se esqueça, tá bom? Estamos aí contando com você. Até na próxima sexta-feira. Deus te abençoe. Em nome de Cristo Jesus.